Laboratório de Design Gráfico da Unesp em Bauru reproduz a rotina de agências e oferece experiência prática aos estudantes do curso. Criado em 2001, o Ink Design oferece a oportunidade única de participar em projetos não comerciais e ter liberdade para criar. Nesta reta final do segundo turno das eleições, vamos entender como as pesquisas de intenção de voto são feitas e como elas devem ser interpretadas. Recebemos aqui no estúdio a professora do curso de Relações Públicas da Unesp, Célia Retes. A edição desta terça-feira, 16 de outubro, começa agora. Boa noite! Hoje você vai conhecer um laboratório de pesquisa e extensão na Unesp em Bauru que tem como proposta reproduzir a estrutura e as atividades de um escritório de design. Criado em 2001, ele permite que os alunos do curso participem de todas as etapas de criação de um projeto gráfico. Exercitar a criatividade. É assim o dia a dia desse grupo de estudantes. Eles fazem parte do Ink Design, o laboratório de design gráfico da Unesp em Bauru. O Matheus chegou por aqui em setembro do ano passado e já recebeu uma missão: repensar a identidade da Rádio Unesp FM. Da ideia inicial até o produto aprovado, foram 6 meses de esboços, desenhos e testes de cor, até chegar a um resultado que agradasse o cliente e o próprio Matheus. A rádio ela já tinha uma marca antiga, mas era uma marca um tanto quanto não deles. Eles precisavam de uma coisa que fosse mais própria, que fosse mais de identidade visual mesmo, que fosse da rádio, e que também tivesse todo um material complementar, que não fosse só uma imagem, só um arquivo, mas que eles pudessem usar em todas as plataformas digitais, físicas, de papelaria, tudo. E eles queriam todo esse suporte de identidade. Já o Brandon veio de Bogotá, na Colômbia, fazer um intercâmbio de 1 ano na Unesp. Com somente 3 meses de atuação no projeto, o estudante foi um dos responsáveis por repensar todo o conceito gráfico do cursinho pré-vestibular 1º de maio. Cada símbolo que tem o logo novo, a nova identidade, tem um significado. Então, tem significado de pertence, que são os grupos de jovens que pertencem agora ao cursinho. E a união, que é basicamente o conceito do cursinho. A união de vários grupos num lugar só para passar o vestibular, né? De malas prontas, Brandon vai levar para casa mais experiência, novos amigos e o gosto de ver uma ideia dele ganhar vida. É bastante impactante ver o trabalho que a gente desenvolveu, já aplicado. Já numa reportagem que a TV Unesp fez, a gente vê um cartaz que a gente fez para eles. E uma experiência assim, já para o designer que, tá ali o meu trabalho, que bom que eles gostaram que estejam usando agora. Criado em 2001, o Laboratório de Pesquisa e Extensão surgiu com a proposta de ser um escritório de design real, onde os alunos do curso participam de todas as etapas de concepção de um produto gráfico. A ideia era atender projetos da Unesp, a ideia era poder dar visibilidade ou melhorar a qualidade comunicativa dentro da universidade, e com o tempo isso foi se expandindo e hoje nós atendemos projetos inclusive da comunidade, sempre com a intenção de fazer do design uma interface melhor na comunicação entre as pessoas, ou dando visibilidade à produção da universidade para uma comunidade externa, ou para uma ONG, ou para um projeto não comercial. A ideia é que ainda na faculdade, os estudantes possam ter liberdade de arriscar e de criar, colocando em prática o aprendizado da sala de aula e tendo contato com o mercado de trabalho, que os espera no futuro. A gente tem reuniões, tem que a marca não é aprovada, e tem que fazer uma outra ideia, e tem que fazer com que o cliente goste, que você também goste do projeto. É tudo muito real, né? Não é uma fantasia. Então é muito interessante, porque quando eu for para o mercado, fora da faculdade, eu já vou ter uma noção muito maior e também sem ter aquele medo da primeira vez, porque eu já trabalhei com isso. Hoje, além dos projetos de identidade visual, o laboratório realiza diagramação de livros acadêmicos e de material gráfico para eventos científicos. O grupo também desenvolve pesquisas sobre design inclusivo, uma forma de pensar produtos e serviços para demandas específicas, como a das pessoas com deficiência.
Parte desses estudos poderá ser visto em breve no campus em Bauru. É que há 3 anos, alunos e professores trabalham em um sistema de sinalização inclusiva. Para que todos os frequentadores da unidade possam se localizar de maneira fácil e independente, as placas foram padronizadas e seguem um modelo único. Recursos visuais simbólicos, como os pictogramas, entram no lugar de informações textuais. O mapa do campus também ganhou um novo desenho e cada faculdade tem uma cor própria de identificação. No caso dos daltônicos, eles vão contar com uma espécie de legenda em que formas estão associadas às cores. O projeto prevê ainda a colocação de mapas táteis, voltados a deficientes visuais e com baixa visão. Todo esse sistema já está pronto e aguarda recursos financeiros para ser implantado. Esse projeto envolveu não só alunos que estavam criando uma estética ou uma funcionalidade para essa sinalização, mas inclusive projetos de pesquisa, de iniciação científica, que pesquisaram cores inclusivas, tipografias inclusivas. Então, nós fizemos uma soma desse conhecimento de pesquisa e da prática projetual em design para um resultado que pudesse atender um número de pessoas maior, né? Então, ele é um projeto assim, que nos orgulha e, ao mesmo tempo, que cria essa ansiedade da gente querer ver esse projeto implantado. Um trabalho que pode servir de referência não só para outras unidades da Unesp, como também para profissionais que trabalham com inclusão. A baixa pressão no interior do continente e a presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de instabilidade no estado de São Paulo nesta quarta-feira. As chuvas podem ser de forte intensidade e acompanhadas por descargas elétricas. Em Bauru, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Neste momento, a umidade do ar está em 65% e os ventos são de 4 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 18 e 29 graus. Para amanhã, a mínima sobe um pouco, 20 graus. Já a máxima deve se manter em 29 graus. Nosso assunto agora é o segundo turno das eleições. Nesse período, uma das notícias mais aguardadas é a divulgação das pesquisas de intenção de voto, consideradas um termômetro da corrida eleitoral. Mas no primeiro turno, alguns resultados das urnas surpreenderam. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, por exemplo, os candidatos a governador que venceram o primeiro turno apareciam em terceiro lugar nas últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas antes da votação. Para explicar quais fatores podem interferir na realização dessas pesquisas e como o eleitor deve interpretá-las, recebemos aqui no estúdio a professora Célia Hetz, do curso de Relações Públicas da Unesp em Bauru. Professora, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço. Professora, como nós citamos, existiram algumas discrepâncias, entre o que as pesquisas apontavam no primeiro turno e o resultado nas urnas. E não foi só no caso dos candidatos a governador. Alguns casos de senador também ocorreram, Deputados. Por que essas discrepâncias? Elas são comuns? Elas estão previstas? Então, a gente tem várias variáveis que interferem nesse posicionamento das pesquisas, Primeiro, nós temos que a seleção amostral é muito importante, ou seja, quais são as pessoas que você vai entrevistar. Tanto é que as pessoas falam, nunca fui entrevistada, é como se ganhasse na loteria, porque você entrevista 2.000 pessoas para 140 milhões de eleitores, Então, a seleção amostral é muito importante, ou seja, fazer uma amostra realmente que tenha todas as características do universo, que seja igual, é muito difícil. Por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, a gente não amostra o pessoal que está no Acre, o pessoal que mora numa tribo indígena ou que mora fora do país e que está votando também. Na realidade, para a gente fazer uma amostra que fosse fidedigna, ela teria que ter a representatividade de todos, Então, essa seleção amostral, ela já tem uma dificuldade, principalmente porque a gente não trabalha com a amostragem probabilística, que é aquela que faz ao acaso, dá o sorteio, e então todas as pessoas têm a mesma chance de figurarem na amostra. A gente trabalha com a amostra não probabilística, que é por cotas, porque é muito mais fácil de fazer, você não vai sortear aquela pessoa para ir atrás daquela pessoa, Então você faz uma cota,
e aí você estabelece dentro dessas cotas, vamos supor, uma proporção de acordo com o IBGE, vamos supor, eu tenho 52 de mulheres, 48 de homens, então eu trabalho com uma cota. Alguns institutos trabalham com cota de sexo, outros com cotas de renda, né? Então fazem algumas cotas para que a amostragem seja realmente representativa do universo. Então essa é uma dificuldade grande, principalmente na amostra por cotas, que existem alguns pesquisadores estatísticos que não consideram a amostragem por cota uma amostra probabilista, né? Mesmo não probabilista, eles acham que não é possível fazer uma inferência estatística como a gente faz. 2% de margem de erro, 3% de margem de erro, ou uma confiabilidade 95%, né? Ou 65%. Eles, inclusive, colocam isso em xeque, né? Dizendo que não é uma amostra probabilística, então que não há exatamente como você medir esse erro probabilístico, certo? Então esse é um problema das pesquisas que podem dar, como você falou no Rio de Janeiro, né? A gente via que estava em primeiro lugar o candidato que já era, né, prefeito do Rio de Janeiro, né? E em segundo lugar, segundo, terceiro e quarto tinham empatados, inclusive em segundo estava o Romário, né? Por que acontece isso? Também porque quando você faz as pesquisas, as pessoas, num determinado momento, as pessoas ainda não decidiram. Então eu tenho o que a gente chama de voto de notoriedade. Como é um voto de intenção, quem aparece primeiro? Aquelas pessoas que têm mais notoriedade. Então, por exemplo, o Romário, o prefeito que já era realmente de lá, então as pessoas lembravam dele, né? Quando você faz essa pesquisa, quando você, na realidade, você faz uma pesquisa estimulada, você mostra um cartão com o nome daquelas pessoas, e aqueles que já são conhecidos nesse voto de notoriedade, eles vão naturalmente aparentar mais, né? Apresentar mais porcentagens. Como aconteceu com a Dilma, né? Como deputada em Minas Gerais, né? Porque, como senadora, desculpe. Então, quando você estimula, né? Se você não estimular, então... E quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa a nível de presidente, por exemplo, 2.000 amostras, são 2 presidentes, então 50%, né? Para cá. Quer dizer, você está dividindo o universo só para presidente. Quando você faz para governador, você já está diminuindo essa amostra dentro daquele universo, você está fracionando o seu universo. Quando você fraciona o universo para, vamos supor, é mulher ou é homem que prefere tal candidato, você está fracionando mais. Então aí você aumenta mais seu erro ainda. E professora, nesse sentido, né, diante de todas essas variáveis, como o eleitor então deve interpretar essas pesquisas? Então, além de tudo isso, a gente tem ainda o momento, né? Por exemplo, quando você... Tem um sociólogo muito importante, o Lazarsfeld, que ele fez um estudo dizendo que existe o clima de opinião, ou o espiral do silêncio. O que ele fala que é o espiral do silêncio? Quando você já mudou de opinião para algum candidato, mas ainda você não tem coragem de falar a sua opinião por causa das forças de pressão. Então, por exemplo, no caso do Bolsonaro especificamente, né, muitas pessoas já tinham mudado, já tinham intenção de votar nele, né, mas não tinham coragem de externar aquela opinião por causa das forças de pressão, que é esse espiral de silêncio. Você vai mudando em silêncio e só na hora que você vota, e aquele voto, como o voto é secreto, né, de certa forma você não precisa externar, não precisa sofrer as pressões das pessoas que estão ao seu lado, que são contrárias, né? Você ainda não tem essa força. Então, uma das coisas que a gente deve avaliar é isso também. Estamos num clima onde existe espiral de silêncio? Nesse caso, eu acredito que a gente está para presidente, porque, como você vê, né, tem uma forte pressão aí, né, tanto para um como para outro, né? Inclusive, um cenário bastante polarizado, né? Inclusive dentro de famílias, você vê famílias, pais brigando com os filhos, a gente que dá aula, né, vê que os filhos estão contrários e começam a discutir com os pais, né? E isso vai refletir na pesquisa. Isso vai refletir na pesquisa, né? E também como que a gente poderia, então, fazer uma análise disso, né? Na realidade, essa pesquisa é uma tendência. E como que o eleitor acaba aproveitando desses dados? De certa forma, a gente tem uma parcela da população que quer votar naquele que está ganhando, que a gente chama voto Van Gogh, né? Quero votar naquele que está ganhando porque eu não vou perder meu voto. Mas também tem uma parcela da população que quer votar naquele que está perdendo, porque está contra o regime, etc. E tem uma parcela que é a parcela do eleitor mais escolarizado, que é aquele que vai fazer um voto útil. Eu vou votar naquele que eu não ia votar naquele, mas no segundo lugar, mas como eu não tenho chance em terceiro lugar, eu vou votar no segundo porque eu não quero que o primeiro ganhe. Então aí eu uso um voto mais democrático, eu vou escolher dentro daquilo que eu acho, né? Porque nós não temos ainda nenhum mecanismo fora da pesquisa de opinião que
mostre um pouco o cenário, a tendência, né? Qual seria o cenário? Dificilmente você saberia, não, como é que tá? Porque você sabe o que está acontecendo ao seu redor. A sua família, as pessoas, mas todo mundo que eu conheço vai votar em X. Porque você está dentro de um segmento, você faz parte de um cluster, né? Então, você não sabe o que está acontecendo na população em geral, fora dali. Então, a pesquisa ela é um bom cenário, ela aponta um cenário, né? Um cenário com uma grande probabilidade, mas não que a gente possa medir, tanto é do Rio de Janeiro, que a gente viu que os 3 segundos lugares estavam com empate técnico, né? Então, essa flexibilidade que acontece é normal nas pesquisas acontecerem, porque a pesquisa de intenção é uma pesquisa que não é uma coisa que você já realizou uma ação, você tem intenção, mas até a última hora você pode mudar, né? Então, é como se fosse uma fotografia mesmo. Se a gente tirar uma fotografia numa sala de aula, onde está tendo a sala, depois de 5 minutos, saiu todo mundo, né? Então, todas aquelas pessoas que estão indecisas, né? Ou a maioria dos eleitores nossos podem mudar de opinião. Então, é uma fotografia do momento. Por isso que as pesquisas são feitas, né, até o último dia, né, e aí você vê que, inclusive, na pesquisa de boca de urna, a gente já tem um pouco mais de estimativa, porque as pessoas já votaram. Então, quem você votou? Mesmo assim, nas bocas de urna, o que você tem? Quanto que é feita a pesquisa de boca de urna? Às 8 horas da manhã. Então, quem que vota às 7, 7h30, 8 horas, 8h30? É um perfil de eleitor, né, já que tem também algumas características, e não é uma característica da amostra como um todo, porque tem aquele outro eleitor que vai votar só depois que foi na casa da avó, foi jantar, né, que vai deixar para a última hora, que é o eleitor mais despreparado e que também não tem muito interesse nas eleições, né? Então, tudo isso vai impactar nos resultados da pesquisa. Tá certo, professora, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Obrigada. E antes de encerrarmos, um lembrete. Hoje começa a 2ª temporada do Bauru em Debate. No programa de estreia, 2 especialistas fazem um balanço do resultado do primeiro turno das eleições e projetam as discussões e embates que devem ainda nortear as disputas eleitorais agora no 2º turno. É às 10h15 da noite. Lembrando que agora você também pode assistir a TV Unesp em HD na NET. É o canal 518. O Unesp Notícias fica por aqui, mas a gente se encontra amanhã às 6h30. Tchau! Thank you.